Olá, pessoal. Estamos de volta. E aqui a gente vai fazer a gravação da nossa próximo vídeo sobre essa jornada base. Se você caiu aqui nesse vídeo, é o seu primeiro vídeo, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, por gentileza, retome a playlist do canal para o vídeo número 1 e siga essa ordem até finalizar essa playlist. Meu nome é Patrícia. E estamos aqui hoje para falar de mais um novo tema. E hoje a gente vai falar sobre os ciclos de repetição. Isso. Oi, eu sou a Luciana. E muito importante isso que a Patrícia colocou, da sequência, são 5 vídeos base, para vocês entenderem, assim, da onde a gente está falando, para vocês começarem a se observar, porque isso vai trazer uma consciência um pouco diferente. E aí, quando a gente iniciar as lives ao vivo, aí vocês vão poder fazer as perguntas, vão poder trazer as questões de vocês com um olhar um pouquinho já mais ampliado, né? E isso ajuda cada vez mais a gente ir tomando, né, uma consciência. À medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai também retomando, né, não vamos falar de controle ali, mas a nossa capacidade de fazer as escolhas, né, as escolhas mais coerentes para a nossa história, para a nossa vida, e levar uma vida mais leve. Então, Sim. E é importante também enfatizar dentro dessa jornada, a gente está disponibilizando alguns exercícios, pequenos processos meditativos, que esse é um ponto importante para você fazer esse processo de autoobservação. E quem quiser sentir a necessidade de adotar um caderninho de investigação, de análise, anote em algum lugar e vai observando, porque esse pequeno processo de meditação e observação, você vai começar a perceber esse tema do nosso vídeo de hoje, que é por que determinadas situações parecem se repetir. Porque assim, que normalmente na nossa jornada a gente se envolve tanto com os problemas, os famosos problemas, e muitas vezes a gente não percebe que determinada situação ela ela tá ali, não é a primeira vez. E você nunca colocou esse olhar de falar, nossa, mas essa situação de novo. Eu não sei assim como que era para a Lu, mas quando eu estava lá atrás, eu conseguia notar a repetição, mas como eu não sabia o que fazer com aquilo, aí eu fazia alguma coisa do tipo rezar para ver se o negócio some. Aí o problema sai para tomar um cafezinho, e aí você pensa, ai meu Deus, passou. E aí daqui a pouco, lá vinha de novo a bênção. Aí você fala, meu Deus, de novo. E aí eu não saía desse ciclo. Como que é para isso. você, Lu? Isso, é a mesma coisa. E o interessante, isso que a Patrícia falou, de tu poder anotar, ou de tu prestar atenção, Sim, né? Começar a sentir a emoção que tu tem diante das coisas que te traz desconforto. E às vezes tu vai ver que isso se repete, não é sempre na mesma forma de relação, por exemplo, num relacionamento, mas às vezes é num relacionamento amoroso, às vezes é numa relação de trabalho, às vezes é na forma como tu lida com outras situações, com outras pessoas, em outros espaços. No fundo, a emoção, que é aquele desconforto que tu tem também com aquelas pessoas, é a mesma. Então aí tu vai reconhecendo o teu padrão, né? sim, E por isso é importante voltar lá no exercício 1, do vídeo 1, e fazer ele. A gente organizou uma sequência. A nossa conversa nos vídeos
é para trazer alguns elementos para vocês conseguirem se observar de uma forma mais profunda. Aí vem o exercício e a gente ainda colocou um resuminho, tratando só do conceito, né? Então, esses 3 elementos aí já trazem uma boa forma de vocês prestarem atenção em vocês. Porque o primeiro foi de vocês verem como, quando uma coisa acontece, como vocês interpretam aquilo. Que muitas vezes aquela interpretação é só uma ideia nossa, que não faz parte da Sim, pessoa ou de tudo que está envolvido na situação, é algo nosso, que é associado com uma crença nossa, né? E sim, aí, já no segundo exercício, a gente criou para tentar levar vocês para tentarem perceber aonde surgiu essa crença, porque muitas vezes ela vem lá da infância, da nossa relação, ela já estava lá, né? E quando a gente se permite, a gente consegue acessar isso, né? De uma forma mais leve. sim, Né? A gente está tratando ali de pequenos desconfortos, né? Claro que quando tu tem uma situação mais traumática, que tu vê que se repete na tua vida, aí precisa do auxílio de um profissional para fazer isso. Mas no exercício que a gente criou ali, é para algo mais leve, que aí vocês já vão conseguir perceber esse padrão ali, esse ciclo de repetição, né? Qual é a crença de vocês? sim. Porque, por mais que pareça meio simples, mas esse processo de começar a observar e começar a perceber o que está por detrás dessas, desses pequenos, vamos falar problemas, os problemas que aparecem, que emoção que está por detrás daquilo, e você começar a observar ela, isso já vai começar a te dar mais poder de poder realmente mudar aquilo e realmente trabalhar no ponto realmente que você está com problema, que você está sentindo que Isso precisa. porque tu traz para a consciência, né? Exatamente, porque é como se você tivesse com os olhos vendados e abrir uma fresta. E quando abre essa fresta, você já fala, percebi. E quando você percebe, você já não, você criou um nível de consciência naquela situação, você pode até cair, mas você não cai mais como antes. Claro que não. Não Você permanece no desconforto Não, também. exatamente, Lu, porque eu antes era uma lambança toda que eu fazia, ficava um tempão lá com aquele negócio, e às vezes, não, sem brincadeira, às vezes era uma situação que acontecia, o negócio começava assim, virava um monstro, e se É. você for ver no tempo, era meses e Tu meses lá naquela sofrendo por confusão. aquela coisa e ela voltava no teu pensamento, e aí tu criava E uma coisa que a outra pessoa nem estava vivendo, né? o Lu voltava, não, aquilo ali me dominava, virava um monstrengo mesmo, É, sabe? Aquela isso, bola gigantesca lá. é, E aí a coisa só ia piorando. Aí, conforme você vai fazendo esse pequeno, eu tô te vendo aqui, eu tô te movimento. vendo aqui, eu tô te vendo aqui, e vai fazendo essas meditações ou pequenos processos de relaxamento, meu Deus, aí você fala, eu te peguei. Então você não É, fica mais presa nesse negócio, entendeu? porque o ciclo dele se manifestar é o mesmo. Olha lá, aconteceu o fato, a gente vai interpretar aquele fato, Uhum, né? Com uma ideia nossa, baseada na nossa vivência, na nossa experiência, e aquilo vai gerar uma emoção na gente, um desconforto, e a gente vai ter um determinado comportamento, né? Esse sim, comportamento que a gente vai ter vai acionar nas outras pessoas que estão envolvidas um comportamento de retorno, que vai reforçar muitas vezes aquela nossa crença. E aí surge uma nova interpretação. Toda vez que a gente vive aquilo, vai ser a mesma coisa. A sim, gente sempre traz, né, a questão da mensagem, né, da demora, de alguém responder uma mensagem ou visualizar, aparece visualizado e não responder, né?
Então, o que a gente interpreta? Primeira coisa, uma coisa que é da ideia nossa, ela olhou, não me respondeu, ela me ignorou, né? Não quer mais falar comigo. Que sentimento isso traz? Insegurança, traz tristeza. Qual é o comportamento? Ou eu vou me afastar, ou eu vou ter uma reação mais fria com aquela pessoa. Quando ela me perguntar alguma coisa, eu vou responder mais de forma fria. E aí o que acontece? A comunicação ali vai ficar mais distante, né? Porque a outra pessoa vai, nossa, por que a pessoa está mesmo? Nem sei, né? Por que ela está me Sim, respondendo assim? Aí o que acontece? Isso reforça uma ideia que a gente já tem sobre a gente, né? Que as pessoas, elas sempre se afastam de mim de alguma forma, de algum jeito, né? Porque a forma da pessoa se olhar é que tudo acontece assim. Aconteceu nessa situação, acontece na outra, aí ninguém dá bola para mim. E aí, toda sim. vez que acontece uma demora em alguém responder, ou alguém te convidar para uma coisa, ou, né, nas outras situações, assim, nos outros ambientes, Sim, ela vai fica ter aquilo esse ali, padrão de comportamento. Aham. alguém demorou, aquilo ali está ali em volta de ti. Ai, não gostam de mim, ai, me ignoraram, ai, entendeu? Traz a Sim. insegurança, traz a sensação de desconforto, de tristeza. É um, Porque, é um ciclo. porque no nosso campo, vamos falar assim, tem essa marca, essa assinatura energética dessa sensação, essa crença, ela está emanando essa energia, e quando você está indo para as relações, você está encontrando alguém que vai entrar no mesmo nível ali, nesse sentido, de você se conectar com ela, você mandar mensagem para ela e ela não vai te responder, justamente para ti. Isso é claro, isso é inconsciente, E mas é vai isso. acontecendo isso. Aí, esse exemplo que eu tá dando, né, da mensagem é um exemplo aleatório. Mas, por exemplo, pode ser várias outras situações. De repente é uma pessoa que não respondeu, é um grupo de pessoas que faz festa e não te convida. E aí vai reforçando esse padrão interno, e toda vez que você vai para as relações, se você observar, você vai perceber que a situação muda, o nome do fulano É. é outro contexto, mas as respostas O e o desconforto é o mesmo, desconforto a vai ser o emoção mesmo. gerada é o mesmo. Exatamente, é É, o mesmo. mas é porque por qualquer coisa, qualquer menor atitude de qualquer pessoa, tu já vai estar tá assim, ó, para ver se isso vai acontecer. Parece que você internamente já está esperando, né? Já está esperando isso. Então, se tu está Ai, esperando, isso vai é isso, acontecer. você Então, vai criar isso, né? Vai é, ficar atraindo isso. Ai, meu então é Deus. isso que a gente chama de assinatura energética ali. Então, os exercícios anteriores, eles te ajudam a quando tu tem um desconforto a olhar o que realmente é real e o que é essa ideia que tu tem da tua cabeça que tu criou sem saber se o outro está sentindo aquilo ou não, né? Sim. Então, quando a gente começa esse movimento ali de se auto-observar, o que a Patrícia bem falou, de pegar o caderno e escrever, porque até os exercícios que a gente fala, a gente pede para fechar os olhos, para relaxar, mas tu pode escrever no teu caderno, se tu não quiser fechar o olho. Ouve e escreve, né? Por quê? Ou, desculpa, eu cortei aqui, mas Não ou fala você pode finalizar o exercício e já tá ali com o caderninho. E isso. já, entendeu? Pode É. ser assim também. Porque à medida que tu vai fazendo uma, duas, três vezes, depois isso vai ser tão automático que quando tu for pensar alguma coisa, criar uma ideia, já vai vir, é como se fosse uma vozinha falando: epa, tem algo aí que tu tá querendo criar que não é, né? Epa, Só que no início a gente tem que começar a fazer esse exercício de interromper esses pontos, né? Começar a questionar essa interpretação nossa. Nossa, mas a pessoa olhou. É eu que estou dizendo que ela me ignorou? Ou ela
tem a intenção de me ignorar. Se eu penso isso, eu tenho um recurso. Posso ir lá falar com a pessoa e dizer, olha, aconteceu, porque pode ter acontecido 1000 coisas. Tu pode abrir o Claro. teu celular, ver a mensagem, alguém te chamar, alguém tropeçar na frente e tu ir ajudar, e a pessoa lá que mandou a mensagem ficou sem resposta, mas está visualizado, entendeu? Né? Sim. Então, à medida que a gente começa a interromper essa ideia que a gente criou, que ela não é verdadeira, né? Porque a gente não sabe, não falou com a pessoa. Então, que forma que a gente pode interromper? É parando, respirando, pensando se aquilo que se passou na tua cabeça é real mesmo. Tu tem como confirmar se aquilo é real ou não é? Ou é uma coisa que tu criou da tua cabeça? Se tu criou da tua cabeça, então tu pode acolher esse desconforto, porque a gente não pode ignorar aquilo que a gente sente e, 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 e respirar e pensar um pouco antes de agir. Por que eu estou sentindo isso? Se eu nem sei se o que eu estou criando na minha cabeça realmente é verdade ou não, né? Sim, e outra pergunta, por que que eu tô atraindo essas pessoas que querem me excluir ou me ignorar ou me traz essa sensação? E que Porque nem são, sempre a são pessoa quer fazer isso. Às vezes a gente interpreta que a pessoa quer fazer isso também, né? exatamente, sim, porque à medida que você começa a mudar esse padrão, você para de atrair essas situações, você vai diminuindo isso. Isso, E esse desconforto vai ficando cada vez menos sensível. É como se fosse uma ferida que tá, aquele machucadinho, às vezes a gente faz na pele, vai passando as isso, semanas, ele vai ficando mais aquela casquinha, isso. até chegar uma hora que não tem mais. É, mas Mas para não ter mais, a gente tem que dar essa interrompida, né? claro, mas a gente tem que ir trabalhando nesse sentido, observando e trabalhando nisso até parar de acontecer, até realmente você Isso, perceber que agora sim. Mas até esse processo acontecer, você vai precisar realmente fazer esse pequeno movimento. trabalho de observar, de se movimentar no sentido de observar e perceber o que tem dentro de mim que está atraindo essas situações. Por que que eu estou repetindo esse padrão? Isso, E aí trabalhar nesse, fazer esse movimento nessa situação para ela realmente dissolver, né? Essa emoção que está presa com essa foto, né? Lá do isso. primeiro É, vídeo, que a mas gente salvou, e para realmente você conseguir ir para as relações de um jeito leve. isso. Só que é importante tu olhar para isso que tu sente, não adianta passar por baixo do tapete. O que dá tristeza, olha para tristeza, o que dá raiva, Sim, olha para raiva, porque, como eu já falei aqui outras vezes, no momento que eu sentia raiva de alguma coisa, o que que acontecia? Eu não queria sentir aquilo porque eu achava que eu não podia. Eu não podia porque eu ah, eu estava também. tentando um caminho de luz, né? Aí como é que eu vou sentir raiva? E a gente pode A, sentir raiva. A gente não a pode esconder isso, positividade tóxica. porque uma hora isso vai explodir de alguma forma, entendeu? O que vai acontecer é a forma como tu vai olhar para essa raiva. Isso que é diferente, porque tu vai escolhendo uma forma diferente de olhar para essa raiva, né? Sim, E tu não vai deixar ela se transformar numa reatividade tua, né? Tu vai olhar, tu vai acolher, tu vai achar uma forma de botar ela para fora, mas sim que, né, seja de uma forma automática, de uma forma tem reativa, controle, sem exatamente. controle, e tu não vai permanecer mais nela, né? Então é isso que a gente está tentando trazer para vocês nessa sequência de vídeos, para vocês começarem a aprender esse movimento e caminhar sozinhos em qualquer situação que vocês se depararem, né? Porque à medida Sim, que vocês vão observando, vão escolhendo um comportamento diferente, né? E vocês vão deixando de confirmar aquela crença,
que estava ali batendo, dizendo que toda vez que alguém não responde rapidamente, não me atende rapidamente, eu sou isso, né? Tu vê Sim. o comportamento de uma pessoa, acaba definindo para mim aquilo que eu sou, né? Olha o Não, poder, hein? Olha sim, a cap... e o poder de, sei lá, eu vou falar de estragar, mas de definir o seu dia. Vamos Isso. supor que de manhã a pessoa fez isso, aí você já fica o É. dia inteiro estragado por Dia. causa de um negócio que não tinha É. nada a ver lá. Olha que poder que realmente que a pessoa tem. É. E, e outra coisa, cada vez que você vai fazendo esse processo, você vai amadurecendo e vai entendendo como você funciona internamente. Você vai se conhecendo. E Isso. cada vez que você vai diminuindo esse atrito, porque essa energia, quando ela chega, porque é importante isso que a Lu falou. Quando você se depara com essa energia, você lá, pode ser qualquer coisa, eu vou falar de raiva. A energia, não tem como você controlar e segurar ela. A energia vai vir, ela vai ter que passar, e Isso. você vai precisar parar e olhar para isso e entender o porquê que Isso. isso aconteceu, entendeu Isso. realmente a dinâmica que fez ela surgir do jeito que ela Isso. veio. Porque Isso. isso aí, eu vou colocar um exemplo, é como se você tivesse com vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Você consegue segurar o xixi? Você consegue Não. falar, não vou mais no banheiro, porque se você fingir que a energia não está aí, é isso que você está fazendo. É Eu verdade. sei. Eu fazia isso. Mas aí o que, que vai Nós acontecer? Aquilo vem. fazíamos, nossa. Sim. E aí, se aquilo vem tão forte que fica insuportável. É. Aí você não É. consegue segurar. Aí você vai segurar o xixi até explodir. É isso que vai acontecer. É isso aí. É. E o importante, isso que a Patrícia está fazendo, a gente fazia e hoje ainda acontece, gente. Não Vai tem. acontecer, vai, você vai Tu morrer não por tem como você. mudar o fora, agora tu muda o teu dentro, a tua forma de Claro. interagir com aquilo que apareceu. Porque não tem as coisas, tu não consegue mudar a situação externa, entendeu? Então, às vezes, vem algo que até a gente, nossa, o que que é isso que eu tô sentindo? E vem ainda esse desconforto, né? Porque a gente está aqui falando para vocês que isso não surge, e às vezes a gente também não sabe o que fazer com isso. E aí o que que a gente Claro. faz? Pelo menos eu, né? Eu paro e olho, o que que é isso? Aí eu dou uma respirada ali, eu disse, nossa. Aí eu presto atenção, eu digo, por que que eu estou sentindo isso? Aí eu começo a questionar. Eu acolho aquilo ali, e às vezes eu até digo assim, pareço uma maluca falando, né? Ó, tá aqui, depois eu vou ver, porque eu ainda não compreendi o que está acontecendo. Mas eu vou prestando mais atenção. Quando aparece outra vez algo parecido relacionado com aquilo, aí eu vou começando a montar um quebra-cabeça. Eu digo, já sei, Agora entendeu? entendi. Tipo Agora assim. entendi o que que é, sabe? Então, só que isso dá, na hora que acontece, eu posso sentir a tristeza, a raiva, aquilo que aquela situação, né, desencadeou em mim, despertou, eu vou sentir, mas eu vou sentir prestando atenção naquilo. E não vou ter uma reação automática àquilo, entende? E aí, à Sim. medida que eu vou aprendendo a dominar isso, e aí eu vou fazendo a escolha de não reagir, eu vou fazendo a escolha de olhar para aquilo de outra forma, entende? Sim, porque aí você vai. O que que você. O legal desse processo é apareceu essa energia, veio ela, você vai trabalhar em você e entender o que que aconteceu. Isso. E aí você vai Porque entender o que que estava ali que fez essa situação aparecer, porque a coisa não aparece para a pessoa errada. Se apareceu, você é, bateu na tua porta porque tem alguma coisa aí. é, vai chegar um momento, eu não lembro se é na próxima, né? No próximo vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso, por que que essas coisas aparecem para a gente também, né? Sim, Mas quando, voltando ao que a Patrícia estava falando,
que a gente não tem como escolher tudo o que a gente sente, nem o que acontece com a gente, mas a gente pode olhar com um olhar mais ampliado para aquilo, olhar com mais consciência sobre a forma como a gente interpreta essas coisas que acontecem para a gente. E aí a gente pode escolher como interpreta, a gente pode escolher como vai reagir e como seguir dali para diante com todas essas Sim, coisas que acontecem, né? é aí que está o nosso poder. A gente está escolhendo. A gente não está sendo dominado pelas situações. Elas não chegam Isso. atropelando e destruindo o seu dia. E, ai, não sei o que, fica É, naquela coisa, né? é, E outro ponto que eu acho interessante pontuar, que quando eu comecei essas jornadas de autoconhecimento, Lu, sinceramente, eu achava que eu ia virar uma alface, uma almofada, porque, caramba, mas como é que... Porque quando a pessoa fala, parece assim, cara, a pessoa não sente mais nada, né? Virou tipo uma estátua. é. Mas isso não é verdade, gente. Isso não vai Não é acontecer. Você verdade. vai Não vai continuar acontecer. sentindo. Esses Vai impulsos, continuar essas sentindo. energias vão continuar É, aparecendo. Não adianta. Você tem que aprender a lidar com elas. Essa é é. a maturidade desse A, processo. a diferença é que quando tu te observa, tu entende isso, aquela coisa ali não te domina mais. Ela não Exatamente. Você não vai se mais perde mais. ficar o dia inteiro na tua cabeça e tu perdendo o dia, um dia às vezes agradável, que tu encontra alguém, mas aquele pensamento volta, mas aquela pessoa fez isso, mas aquilo, Não, entendeu? e fica naquela picuinha lá o dia inteiro. Isso, e aí tu não dá mais a força para isso. A força está em ti e é tu que decide o que vai acontecer. Porque se tu não faz isso, tu vai ser comandado por todas as situações que se relacionam contigo, por todas as Exatamente. emoções que essas situações geram. Aquilo ali vai te comandar. E quando tu começa a te dar conta disso, tu vai olhar para aquilo e tu vai escolher. Isso mesmo. Tu pode até não saber o que fazer com aquilo, mas tu vai escolher dar um slow motion ali para o negócio andar mais devagarinho ali, e até tu Sim, perceber, entendeu? Mas é tu que escolhe, né? exatamente. Isso daí muda tudo. Porque ó, pode aparecer os fulano aí que quiser, você vai, você vai conseguir observar, claro, vai vir as emoções que tem que vir, você vai trabalhar no seu interior e seguir a sua vida. E se você Isso. ficar se sentir mal, a resposta desse negócio de, eu fiquei mal, você não fica mal mais. Um mês, dois. Não, você fica Não. ali umas horas, se, se permita talvez ficar máximo um dia, ou até menos do que isso, e depois aquilo ali, ó, passou e você já nem se lembra mais, É, é, entende? Porque você é. fez o processo que você precisava fazer, você pegou a, o ouro daquilo, porque aquilo tem Isso. a parte energética É. positiva ali que você precisa pegar. Agora, se você olha para aquilo com consciência e consegue fazer esse trabalho, amiga, esquece, beijo, beijo e não me É, liga. É, isso é aí. só isso. É, isso. Claro que tem algumas coisas que são mais profundas, que são mais traumáticas e estão relacionados com traumas lá da infância. Aí, como a gente falou, né? Aí precisa de um olhar, de um auxílio, de um acompanhamento, de alguém que saiba te levar lá para aquele espaço e ressignificar, né? Sim, E, e é um trabalho muito bonito também de se fazer, é um trabalho muito bonito e muito libertador, né? com certeza. Então, a gente quer fazer esses vídeos com um tempo mais curtinho, então vamos só fazer uma síntese, né? Um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Já está chegando quase meia hora, né, de vídeo. Então, Sim, lembrando que quando a gente tem essa ideia, sempre a gente não presta atenção, tudo o que acontece nas situações, a forma que a gente interpreta, é como se o cérebro fosse sempre confirmando aquilo em que a gente acredita. Se a gente se sentiu ai, desvalorizada, ou não olhada, ou não amada, todas as outras situações vão confirmar isso para a gente.
Por quê? Porque cada pessoa vai carregando uma forma própria lá de sentir, uma forma própria de interpretar, de reagir, de se posicionar diante de qualquer experiência, e isso vai compor, então, essa assinatura energética aí que a gente falou, que Sim, a gente vai levar para toda e qualquer situação. Mas quando a gente começa a olhar para isso, a gente vai podendo escolher, né? Com mais sim. consciência. E aí a gente entra nesse ciclo de repetição, até a gente Isso. decidir qual o momento que a gente vai fazer esse trabalho interno. Isso, porque é um trabalho Sim. interno, nada vem fora. E assim, ó, não tem oração, não tem acender velhinha, não tem San Germain, não tem reiki, não tem nada que vá fazer por ti se tu não quiser fazer. Tu tem que te olhar. E esqueça, entendeu? Que a meditação tal, não, o movimento é interno, gente, o movimento é interno. Tem que olhar e fazer o movimento. Se não fizer, não tem como modificar isso, Todas né? essas ferramentas, elas têm o seu valor, têm o seu poder, Isso, mas se você não olhar para esse ponto que está no seu interior, esquece. Esse negócio vai dar um alívio e daqui a pouquinho aparece de novo. É assim. isso. E à medida que tu vai olhando, é dolorido no início, porque a gente às vezes vai se encontrando com uma parte da gente que a gente julgava o outro, né? Que era de tal jeito, e no fundo a gente só consegue ver porque o A outro tá gente tem ali. aquilo. A gente tem aquilo, porque senão não saberia reconhecer, né? E para a gente mudar essa assinatura é como o espelho. Imagina um espelho na tua frente. Se tu tá olhando para o espelho com a cara fechada, o que o espelho vai refletir para ti? A cara fechada, A cara fechada, sim. né? Então, se Sim, aquela assinatura tu vibra aquilo, o espelho, o exterior vai refletir aquilo, aquela cara fechada. Na medida que tu vai te exatamente. olhando a cara fechada e percebendo que te deixa com a cara fechada e vai dizendo, é essas situações que me deixam assim, me trazem essa emoção, vou começar a olhar, pensar da onde vem e modificar. À medida que eu vou modificando, eu vou sorrindo. Mudando, mudando a cara no espelho, pronto. O Mudou. espelho vai refletir o quê? Então é Sim. interno, não tem como tu tá com a cara fechada e o espelho te dá um sorriso, não existe, Não, né? não dá. Então não tem Uhum. como, né? É Exatamente. interno o trabalho, é interno. Sim, e nós vamos encerrando esse vídeo de hoje. Claro que a gente ainda tem mais alguns vídeos aí para gravar. As Vamos, duas, eu acho, né? vamos liberar o exercício e vamos liberar também um resumo dessa live. A gente está sempre colocando esse pacotinho de vídeos para ficar o mais fácil possível o entendimento. Então, a gente se encontra na próxima semana e a gente vai ficando por aqui. Isso, um abraço, até a próxima semana. Abraço.